Amigos do canal Uzi Franca, Minutos com Kardec. Nosso tema de hoje, da nossa conversa, nossa reflexão kardeciana, a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Questão 87. Allan Kardec questiona: os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? A resposta: os espíritos estão por toda parte, povoam os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós sem o saberdes. A essa questão, Paulo Apóstolo diz também que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Questão 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem. Muitas vezes aquilo que desejariam ocultar a vós mesmos. Posto isso, Allan Kardec faz a grande e conhecida pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto, bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, dizem os espíritos. Muito bem, para a gente entender um pouco de pensamento, afinidade, sintonia, nós trouxemos Joana de Ângeles e Emmanuel. Vejamos o que diz Emmanuel. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve sem perceber a influência alheia dos recursos que lhe equilibram a existência. Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe nos pensamentos que atrai as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que se coloca. A mente, em qualquer plano, continua ele, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. E continua, de modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nós as forças que acalentamos em nós mesmos. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. A influência dos espíritos é a ocorrência comum, garantida pelos princípios da sintonia mental. Livro Roteiro. E Joana traz: há uma inevitável atração entre as personalidades de gostos e objetivos semelhantes, como a repulsa em meio àqueles que transitam em faixas de valores que se opõem. Cada mente irradia em campo próprio, identificando-se com aqueles que aí se expandem, diz ela. Conforme a expansão das ideias, vincula-se outras mentes. Joana de Ângeles, e ela continua: nossa inspiração está filiada ao conjunto dos que sentem como nós,
tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. E ela conclui dizendo: Jesus, o médium de Deus, demonstrou sua grandeza, a grandeza da sua perfeita identificação com o pensamento do Pai, através da pureza e elevação que o caracterizavam. Questão 461. Olha só, como distinguir os nossos próprios pensamentos dos pensamentos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, respondem: é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Prossegue Kardec. E os espíritos dizem: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Bom senso e análise. E André Luiz, o benfeitor, colabora. Como reconhecer essas influenciações espirituais sutis? Ele diz, dificuldade de concentrar em ideias e motivos otimistas. Ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente, pressentimentos de desastre imediato, pessimismos, irritações surdas, queixas, hiperemotividade, ânsia de investir-se no papel de vítima ou automutilação. Questão 459. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? A resposta é: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a vossa fé e a constância dos homens no bem. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. E a gente volta na questão 469, em que é dito que eles nos dirigem. Então, nós somos dirigidos conforme o que desejamos e conforme o que pensamos. Questão 457. Em O Livro dos Médiuns, Kardec traz a seguinte história. Desde alguns anos, várias irmãs vinham sendo vítimas de influências de espíritos malévolos. Tempos depois, graças a algumas indicações, achou que devia dirigir-se a nós. Eis a respeito do seu caso o conselho dado por um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos seus espíritos protetores que não as abandonem. Mergulharem na própria consciência, examinando se praticam sempre o amor ao próximo e a caridade. Não me refiro aqui, eles acrescentam, à caridade que dá e distribui, mas à caridade da língua. Porque infelizmente elas não sabem contê-la. Gostam bastante de falar mal do próximo. Entretanto, se chegarem a melhorar, seus anjos da guarda voltarão para elas e sua presença será suficiente para afastar o espírito mau. 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Resposta: quando nada tem a fazer, abandonam o campo.
Não obstante, espreitam o momento favorável de voltar, como um gato espreita o rato. Em Atos 19:13 tem a seguinte história. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome de Jesus sobre os espíritos, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Um dia, o espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Mas e vocês, quem são? A pergunta ecoa nos questionando o quão do Mestre já temos em nós, o quanto de suas imortais lições já vivenciamos, o quanto da resistência ao mal conquistada por Paulo nós já temos. Questão 469. Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Existe uma profilaxia para o espírito evitar influências malignas. Emmanuel traz: trabalhar incessantemente é dever, servir é elevar-se, aprender é conquistar novos horizontes, amar é engrandecer-se. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando, nossa vida íntima se aperfeiçoa. Entramos em contato então com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Agora um caso da Revista Espírita de 1858. Kardec nos apresenta um exemplo de um fato, o caso do senhor F, moço instruído, de educação esmerada e caráter suave e benevolente, vítima de um processo de influenciação que só chegou ao fim com o auxílio dos bons espíritos. O moço foi até Kardec e procurou seguir o conselho dos espíritos, que lhe recomendaram entregar-se a um trabalho rude que não lhe deixasse tempo para ouvir as sugestões más. Ao fim do tratamento, o espírito que atuava sobre F se identificou com o nome de François e acabou confessando-se vencido e exprimiu o desejo de progredir. E Joana fala do controle do pensamento. Não dê espaços mentais para os pensamentos vulgares, diz ela. Preenche todas as brechas com ideias de edificação, da ação no bem, da felicidade própria e alheia. É na mente que se iniciam os planos de ação. A mente ociosa cria imagens infelizes com um alto poder de destruição, consumindo quem os elabora e atingindo outras pessoas. Luta com vontade para que a hora vazia não se preencha de lixo mental, tornando-te infeliz ou vulgar. Joana de Anjos. E ela continua numa outra mensagem. A renovação exige esforço, a liberdade propõe disciplina. Pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulo para porfiar. Sustenta a ideia do bem e descobrirá quão ditoso és. Pensando na necessidade de ascensão, os heróis, os cientistas, os mártires, os educadores e os santos edificaram um mundo melhor, que ainda não alcançou seu ápice, porque tu e os outros ainda não vos convencestes de pensar no bem, agindo melhor, para conquistardes as vitórias sobre as paixões,
sobre a dor, sobre a infelicidade. Joana de Ângeles. Agora, para a gente encerrar, a gente vai ver a lição da vigilância ensinada por Jesus no livro Boa Nova. Aproximando-se o final de sua passagem pela terra, reuniu Jesus os 12 discípulos. Achavam-se em Cesareia de Filipe. Jesus perguntou com afetuoso interesse: o que dizem os homens a meu respeito? Terão compreendido a substância de minhas pregações? João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressara ao cenário do mundo. Simão o Zelote relatou que, disse em Tiberíades, acreditavam ser o mestre e o João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleofas, contou que os judeus na sinagoga presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Jesus, com habitual carinho, inquiriu: vós, os que tendes vivido comigo todos os instantes, quem dizeis que sou? Simão Pedro, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo-o em um amoroso sorriso. Porque não foi a carne quem te revelou essas verdades, mas meu Pai que está nos céus. No mesmo instante, o Messias continuou dizendo: está escrito que eu padeço e não fugirei ao testemunho. Filipe aproveitou para interrogar emocionado: como pode ser isso se sois um modelo de bondade? O sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Jesus, sem trair a serenidade do seu sentimento, retrucou: vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade senão a do Pai que me enviou. Não espereis por triunfos, que não os teremos na terra de agora. Nosso reino ainda não é e nem pode ser deste mundo. Entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. O mestre calou-se comovido. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental, falou: mestre, convém não exagerardes em vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus então com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Pedro, retira essas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. No dia seguinte, Simão seguia humilde e cabisbaixo. Sem poder conter suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e o interrogou: mestre, por que razão mandaste retirar minhas palavras em que vos demonstrei meu zelo de discípulo sincero? Não havíeis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus, logo após me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Simão, respondeu o mestre, bondosamente: ainda não aprendeste, Simão, toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem
seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Acabando Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e pôs a meditar. Minutos com Kardec. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Até mais, amigos. Paz na terra aos corações tutelados de Jesus. Inscrevam-se no canal Uzi Franca.